Sejam muito bem-vindos para a nossa reunião do CRE. Nós estamos no aguardo só da chegada do pessoal de Além Paraíba, mas enquanto isso nós vamos dando os procedimentos iniciais, fazendo a nossa abertura e procedendo à leitura da ata. Então nós vamos inicialmente fazer essa. Então, o Alessandro vai ler para a gente a sensibilização, para a gente poder fazer a nossa prece inicial. União e Unificação de Bezerra de Menezes, mensagem psicofônica recebida por Divaldo Franco, no encerramento do primeiro Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Filhos e filhas e filhos da alma, que Jesus nos abençoe. A união dos espíritas é a ação que não pode ser postergada, e a unificação é o laço de segurança dessa união. A união vitaliza os ideais dos trabalhadores, mas a unificação conduz com equilíbrio pelas trilhas do serviço. A união demonstra a excelência da qualidade da doutrina espírita nos corações, mas a unificação preserva essa qualidade para que passe à posteridade, conforme recebemos do ímpeto codificador. Em união somos felizes. Em unificação estamos garantindo a preservação do movimento espírita aos desafios do futuro. Em união teremos resistência para enfrentar o mal que existe em nós e aquele que cerca o nosso caminho, tentando impossibilitar-nos o avanço. Em unificação, estaremos consolidando as atividades que o futuro coroará de bênção. Em união marcharemos, ajudando-nos reciprocamente. Em unificação, estaremos ampliando os horizontes da divulgação doutrinária em bases corretas e equilibradas. Com união, demonstraremos a nós mesmos que é possível amar sem exigir nada. Com unificação, colocaremos os ideais pessoais em planos secundários, objetivando a coletividade. Com união, construiremos o bem, o belo e o nobre. Com unificação, traremos de volta o pensamento do codificador, preservando a unidade da doutrina e do movimento espírita. Com união, entre os companheiros encarnados, tornaremos mais fácil o intercâmbio entre nós outros, os que os precedemos na viagem de volta e eles que rumam pela estrada difícil. Com unificação, estaremos vivenciando o Evangelho de Jesus quando o Mestre assevera: um só rebanho, um só pastor. Unindo-nos como verdadeiros irmãos, estabeleceremos o laço de identificação com os propósitos dos mentores da humanidade, que esperam a influência que o Espiritismo provocará no mundo, à medida que seja conhecido e adotado nas áreas da ciência, das artes, do pensamento filosófico e das religiões. União para a unificação, meus filhos, é o desafio do momento. Rogando a Jesus que nos abençoe e nos dê a sua paz, o servidor humilde e paternal de sempre, Bezerra. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, nesse trabalho do nosso movimento espírita regional. Abençoe, Senhor, cada coração que aqui está, os que estão chegando, aqueles que nos ajudaram a conduzir essa lâmpada preciosa do movimento espírita até esse momento que estamos vivenciando. Nós te rogamos sinceramente, Senhor, que essas lições do Cristo
possam tocar profundamente os nossos corações, nesse desafio de sermos conhecidos por muitos se amarem, os teus discípulos, Senhor. Aqui estamos nós, unindo corações para conseguir, Senhor, atingir os objetivos desse movimento espírita tão necessário, onde aqui estamos, trabalhando pela causa que é maior que a casa, Senhor. Obrigado por essa oportunidade em nossas vidas. Ampare a cada um dos irmãos e das irmãs que aqui estão. Envolva o nosso movimento espírita na bênção, proteção de Bezerra de Menezes e Venâncio Café, patrono espiritual da nossa região. Obrigado, Senhor, que assim seja. Antes de eu só passar a palavra para o Daniel, para fazer essa primeira parte, eu queria só justificar a ausência da nossa irmã Denise, que está acompanhando o seu esposo, que está recuperando-se de uma cirurgia. Então, ela, evidentemente, foi impossível para ela estar aqui hoje. E também justificar a ausência da nossa irmã Leci, que está acompanhando seu irmão, que está internado nesse momento. Então, está acompanhando ele de lá. Então, a gente justifica essas duas ausências dessas nossas duas companheiras nessa nossa reunião do CRE. Então, vamos passar a palavra para o Daniel, que vai fazer a apresentação dessa manhã. O Daniel explica como é que ele vai conduzir. Pessoal, bom dia. Um dos problemas que a gente observa, nos centros espíritas em geral, é sempre muito comentado, é a falta de trabalhadores. Não é verdade? Eu acho que é uma realidade para todos nós aqui. Mas hoje nós vamos falar mais da falta do trabalhador. Não sei se ficou claro. Do trabalhador que existe, como nós, está ali no centro, mas por motivos diversos, muitas vezes não se envolve de forma adequada ou de forma suficiente nos trabalhos. Tá? Então, o que a gente vai tentar trabalhar hoje aqui é a questão da motivação mesmo, de dirigentes e de trabalhadores. Como o Manuel comentou, como é que a gente vai trabalhar aqui? Igual da outra vez que nós fizemos, sobre a fidelidade doutrinária. É claro que a gente tem uma estrutura, mas mais importante de terminar essa estrutura do trabalho é a gente falar do que nos interessa. Então, todos aí podem questionar, perguntar, interromper, de preferência, claro, gente, dentro da nossa temática. E outra coisa, discordar. Tá? Porque como a proposta de unificação ela é sugestiva, de forma alguma que nós vamos apresentar aqui, apesar de muitas vezes, na maior parte das vezes, estar embasado em Kardec ou nas obras subsidiárias de mais respeito, pode haver interpretação diferente. Então não é nosso objetivo aqui falar assim, não, é assim que a Ramos Juiz de Fora fala, não, de forma alguma. Então se a gente colocar alguma questão que houver discordância, fique à vontade. Já aconteceu outras vezes, E quando a discordância é fraterna, respeitosa, ela só promove uma coisa, crescimento. Tá? Então fiquem à vontade para interromper em qualquer momento. Para a gente começar, tem um texto que é muito importante para nós. Tá bom, Tá certo. Um texto que é muito importante para nós, mas às vezes a gente, como já conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, já estuda há algum tempo, a gente acaba esquecendo dele, que é o prefácio da obra. E aí a gente selecionou esse trechinho, a gente até vai ler junto aqui, porque, por exemplo, vamos ler. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino conselho. Tomai na lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu.
Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então a mensagem do Espírito, na verdade, que deixa bem claro o convite da espiritualidade superior a que nós coloquemos as mãos na massa, né? Como a gente diz. É um convite bem claro, dizendo o quê? Que eles estão conosco, que nos convidam e que cabe a nós aceitar ou não esse convite. O que a gente vai tentar trabalhar aqui hoje? Se a gente quer motivar, né, a gente entende que talvez a forma, vamos ver o que vocês vão pensar, né? Mas talvez a forma mais clara e mais ao nosso alcance para fazer essa motivação é esclarecer os trabalhadores sobre os reais objetivos da doutrina espírita, os reais objetivos do centro espírita e sensibilizá-los quanto a isso. Por exemplo, trabalhos voluntários, que às vezes fora do espiritismo, inclusive. Um trabalho voluntário que eu conheço de apoio a adultos e crianças em situação de doença terminal. Qual que é a motivação das pessoas que se envolvem nesse trabalho? É muito clara, né? Levar um momento de alegria, de consolo para aqueles que estão num momento grave da vida física. Sendo esses trabalhadores espíritas ou não, né? Independentemente disso. Então, não sei se fica claro para vocês que é claro para eles o motivo. Por que eu me dedico a esse trabalho com a criança ou adulto, né, nessa situação? Porque eu entendo a importância de levar ele a felicidade, o consolo naquele momento grave, naquele momento importante da vida física. Será que não está faltando para o trabalhador espírita uma consciência maior do objetivo dele? Da importância do trabalho que ele abraça, seja na evangelização infantil, trabalho mediúnico, trabalho da assistência e promoção social. Será que não está faltando isso? Então a proposta que nós vamos apresentar é de tentar motivar o trabalhador pelo esclarecimento dos objetivos. Tá bom? E aí eu quero a avaliação de vocês mesmo. Se vocês acham que realmente isso é possível, se esse é o caminho. Porque às vezes eu observo, até na minha experiência própria de centro espírita, alguns discursos assim. A gente tem que falar com o trabalhador que eles têm que se amar mais. Que eles têm que se respeitar mais. É um pouco óbvio isso até, né? E a gente vê que às vezes não acontece. Mas o que a gente percebe? Às vezes você falar esse tipo de coisa não convence. Às vezes é importante você fazer um caminho mais inicial, mostrar mesmo exemplos, né, voltar mais na base para que o trabalhador tenha real noção do que ele está enfrentando quando assume aquele trabalho. Tá bom? Então é nessa linha que a gente vai tentar caminhar. Os próximos 2 slides, que é numa outra oportunidade sobre a fidelidade doutrinária, nós usamos os mesmos slides, tá? De propósito mesmo. Então é o que a gente está comentando. Tem que estar sempre na nossa mente, no nosso coração, a finalidade do Espiritismo, gente. A gente tem que estar com isso aí, ó, gravado. Tudo que a gente faz no Centro Espírita tem que estar alinhado com essas finalidades, com essa finalidade maior. Na nossa outra conversa, eu coloquei 3 frases, né, 3 slides, mas dessa eu selecionei só uma delas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 6. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, porque está na terra. E aí negrito ali, ó. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Aí tem uma palavra que aparece ali mais ou menos 2 vezes, né? A tarefa de consolar, de consolação, de consolador. Isso tem que ficar claro para nós. Essa é a tarefa do Espiritismo. E consola como, né? Levando a fé, levando a esperança, levando o conhecimento das leis de Deus, a mensagem de Jesus. Então isso tem que estar claro. Se no nosso trabalho no Centro Espírita isso não está sendo atendido, nós não estamos atingindo a finalidade da doutrina espírita. Isso tem que ficar claro para nós. É a primeira coisa, é a coisa mais importante da nossa conversa. E isso a gente tem que refletir para os trabalhadores. Nós, enquanto dirigentes de centros ou de AMES, passar isso adiante, bater nessa tela com o trabalhador. Agora vamos falar um pouco do Centro Espírita, né? A célula máter, né? A base do movimento espírita. O que é o Centro Espírita, né? O que nós devemos esperar dele, o que nós devemos fazer nele, isso também tem que estar claro para nós, né? Eu vou dar alguns exemplos mais para frente, mas para ilustrar inicialmente, a gente observa muitas vezes em alguns setores a ideia de que o Centro Espírita é um local de lazer. Por mais que a gente fique feliz no centro, e isso tem que estar presente também, nós vamos falar disso, o Centro Espírita não é local de lazer.
Né? Só pegando um exemplo. Não vou lá para me divertir, não. Eu posso até me divertir lá, mas eu não vou para isso. Né? Mas nós vamos falar um pouco mais disso. A gente tem que ter em mente qual que é a função do centro espírita, enquanto, né, célula base das funções do Espiritismo. Eu peguei alguns trechos de um texto lá daquela obra da FEB, Orientação ao Centro Espírita, que é uma obra muito interessante, tá? Inclusive ela é disponibilizada pela FEB gratuitamente no site. Tá? Você consegue baixar em PDF. E olha só, para a gente refletir, né? Será que os nossos centros espíritas têm atingido, têm trabalhado dessa forma? Olha o primeiro item lá, ó, coloca para nós o centro espírita como um local de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho. Será que nós temos enxergado o centro espírita dessa forma? Será que os trabalhadores, né, do centro espírita, nós enquanto dirigentes, responsáveis às vezes pelo trabalho de determinado setor, será que os trabalhadores que estão conosco estão olhando dessa forma? Por exemplo, aquela palavrinha ali, ó, fraternidade. Será que nós não estamos nos esquecendo dela às vezes? Né? Se o centro espírita não é um local de lazer, tem que ser um local de alegria, de felicidade, de bem-estar para as pessoas. O trabalhador que vai lá trabalhar com a gente, né, com a infância, com a assistência social, ele tem que estar feliz ali, ele tem que se sentir acolhido. Porque isso é motivação. Se eu estou num centro espírita, em que as pessoas se sentem tolhidas, com medo de autoritarismos quaisquer, né, de posturas, de ferir isso, ferir aquilo, essas pessoas vão se desanimando do trabalho do centro espírita. O trabalho vai caindo de qualidade, a pessoa às vezes até se afasta. Então a gente não pode esquecer daquela palavrinha ali. Fraternidade. Outra coisa, nós já até comentamos, ó, segundo item ali, local de orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Lembrando que esses três primeiros itens aí são intimamente ligados ao último, né? Orientar e esclarecer, muitas vezes, ou é consolar ou é uma prevenção para aquilo. Quando você indica as obras, os caminhos a se percorrer, onde ir, né? Isso tudo lembrando sempre com a postura fraterna, acolhedora, respeitosa. Quando se promove isso, se facilita a tarefa do consolador, a tarefa de consolação. Isso também tem que estar em nós. Terceiro item, oficina de trabalho. Não tem coisa melhor, né, para nós, para cada um de nós, ou para quem quer se sentir melhor, se sentir mais feliz, do que se sentir útil. Útil para o próximo, trabalhando nas atividades quaisquer do centro, cada um na sua capacidade, na sua limitação de tempo. Não tem coisa melhor. E o centro espírita tem que proporcionar isso. Nós, enquanto dirigentes, lembrando, claro, da finalidade do trabalho, né? Mas lembrar que o trabalho em si já é bom para as pessoas. E a gente, enquanto dirigente, tem que facilitar isso, tem que proporcionar essas oportunidades. De novo, a questão da convivência, da boa convivência. São casas onde crianças, jovens, adultos e idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar. Está até um pouco repetitivo, mas é legal, né? Fala, Alves. Você a todo momento fala essa questão, né, de estudar, né? Tem essa questão também de Vamos estudar. falar muito disso. É. Vamos falar muito disso. Mas aqui nós estamos nessa parte inicial. Mesmo para você motivar alguém a se preparar, você proporcionando, auxiliando, né, a proporcionar um ambiente de acolhimento, de alegria, de felicidade, de bem-estar, é o primeiro caminho. Porque faz com que o trabalhador queira estar ali. Eu quero participar do grupo de estudo, não é porque eu tenho que participar do grupo de estudo. Eu tenho também. É porque eu quero, porque eu me sinto bem ali. Eu me sinto útil, eu estou aprendendo, eu tenho amigos ali. Então a gente não pode esquecer dessa dimensão social do centro espírita, não, gente. Às vezes para o jovem, né, pegando a questão do jovem, além da questão da base doutrinária, do estudo, de tudo aquilo, você proporcionar aos jovens um ambiente, né, mesmo que seja fora do centro, aquele momento de encontrar, de passear, que seja de fazer amizade, mas um ambiente saudável, que às vezes ele não vai encontrar fora dali, isso já é uma coisa maravilhosa, isso já é importantíssimo. Tá? Então a gente às vezes tem que abrir um pouco a cabeça para essas coisas. E o outro item ali, ó, questão da simplicidade, né? Tendo como exemplo a própria postura de Jesus, a própria postura dos primeiros cristãos. E o que ele fala ali, né, que basta muitas vezes a ausência de imagens, de símbolos, de rituais. Lembrando que isso não é uma crítica às outras religiões que têm essa postura, não. Mas simplesmente deriva da nossa consciência de que esses itens
por mais que sejam importantes para outros religiosos, para nós não são mais admitidos como necessários. Uma coisa muito simples, não se está combatendo as posturas religiosas. Não, de forma alguma. Cada um tem a sua postura, cada religião tem a sua ideia. Mas não é necessário mais para nós. Muitas vezes a pessoa vai para o centro espírita, deixa a religião dela, né, procura o centro espírita justamente por ver naquele tipo de abordagem, né, uma abordagem que não mais a sensibiliza, não mais a atrai. Então, se ela vai para o centro espírita para ver as mesmas coisas, bem, muitas vezes ela vai se frustrar, vai se desanimar. E não é essa a nossa ideia. E por fim, o que nós já comentamos aí, né? A gente está aqui numa reunião, trabalho de movimento espírita. Mas não existe movimento espírita sem o centro espírita. Ah, não existe. Ah, eu trabalho só com movimento espírita. Não tem jeito. Né? Não existe movimento espírita sem centro espírita. Tudo bem até agora, gente? Por favor. Daniel, você vai recordar dessa parte da simplicidade? Não. Pode falar, então. Vou fazer um comentário, porque assim, a gente observa que tudo isso que você colocou, Helder da Casa Espírita Bezerra de Menezes, Tocantins, da Lula, tudo isso que você colocou faz sentido, mas uma coisa que nós temos observado ultimamente, em várias casas, é a não simplicidade do comportamento do trabalhador. E aí eu acho que há um certo distanciamento entre os propósitos da doutrina espírita, e aí é uma autoavaliação que nós temos que fazer, né? Um certo distanciamento do comportamento do trabalhador espírita em relação ao público que vai até a casa espírita. E aí tem muito a ver com acolhimento também. Eu sei que você vai chegar lá, mas essa simplicidade, ela toca um pouco os nossos corações nesse sentido. Porque às vezes nós estamos com um comportamento que não está sendo direcionado à simplicidade. E isso, por vezes, afasta o público da casa espírita. Sim, quando nós nos colocamos numa posição de mais importantes que a mensagem que nós estamos levando, nós estamos fugindo da finalidade espírita. Exatamente. Tá? Muitas vezes o trabalhador, dirigente de ânimo de centro espírita, ele entende a função dele, a posição dele como uma homenagem, como um reconhecimento. Ah, não, eu sou trabalhador da ANAME porque é um reconhecimento, né, que tantos anos eu me dediquei, tal coisa. É claro que a gente se sente honrado. Isso é bom, olha, eu me sinto honrado de fazer parte do centro espírita tal, de contribuir, de fazer parte da ANAME tal, né? Mas a gente não deve encarar essa função como uma homenagem, como destaque, mas como um convite ao trabalho, né? Uma responsabilidade. Aí eu acho que é João 3,30, né? A gente está trabalhando outra vez quando João Batista coloca: é necessário que ele cresça e eu diminua. Né? Ele é Jesus, a mensagem. Né? Se eu estou me colocando, seja pelas roupas que eu uso, as formas como eu falo, ou eu não sei, né? Ou exemplos específicos talvez você tenha, né? Se eu estou me colocando e eu me destaco mais do que a mensagem que eu estou falando, gente, alguma coisa está errada. Né? Nesse ponto, você está com Muito em função do falar. Só uma coisa rapidinho, se for dar exemplo, tá, gente? Só peço favor para não citar nomes, nem centro, nem cidade, tá? Mas pode dar um exemplo, é importante. Mas é no geral, porque muito em função de falar, porque como o linguajar da literatura espírita e do próprio Evangelho ainda é um linguajar que nós precisamos traduzir muitas vezes, nós temos uma certa dificuldade, isso de um modo geral, né? De levar isso à linguagem popular. Tanto é que a gente vê que as classes populares muitas vezes não estão tão próximas às casas espíritas, principalmente nas cidades menores. Você vê que é um público de classe média alta. Por quê? Porque a mensagem está tendo uma certa dificuldade de chegar nesses corações. Isso, disso nós vamos falar daqui a pouco. Mas muito bem colocado. Hoje eu vi você me pedir uma coisa, eu não entendi o que você falou. Isso, quando for falar, recomendação de Jovina aqui, a pessoa ficar em pé. É isso? Mais alto. Mas tá tranquilo. Mas deu para te ouvir tranquilo. Tá bom, gente? Esses grifos são seus para chamar? Ah, sim, desculpa, são meus. São, né? Não são do documento da FEB, não. Tá. E existem outros, tá? Eu dei uma reduzida. Tem mais uns 4 ou 5 que eu coloquei, né? De questão do nosso tempo. Mas vamos passar. Lembrando que qualquer coisa a gente pode voltar, tá, gente? Se alguém sentir que às vezes foi esperando que a gente fosse entrar num tema e não entrou, pode falar, tá? Não tem problema não. Então, a questão do estudo da preparação, né, gente? A nossa, talvez, né?
seja a nossa maior dificuldade atualmente, ou talvez de sempre, né? Como motivar o trabalhador a estudar e a se preparar de uma maneira até mais ampla? Porque se a gente comentou, né, que o estudo é uma forma de motivação, alguém pode ter se perguntado, como é que motiva a pessoa a estudar? Primeira coisa, gente, antes da gente entrar, a nossa tarefa termina quando atinge o livre-arbítrio do outro. Então, se o outro não quer estudar, igual nós comentamos da outra vez, ninguém, enquanto espírita, frequentador de centro, é obrigado a estudar. Você não quer estudar, o problema é seu. Agora, se eu quero ser trabalhador, isso é voluntário, ninguém é obrigado a ser trabalhador. Se eu quero ser trabalhador, eu tenho que me preparar. É um dever ético, isso é ética. Eu não posso assumir um trabalho, nós vamos aprofundar alguns exemplos, né? Assumir um trabalho sério, como é o trabalho espírita, sem preparação. Ah, eu não quero me preparar. Tudo bem, não trabalhe. Não trabalhe. Porque o problema fica sendo só seu. Ah, eu não quero ler Kardec. Não tem problema não. Agora, você quer trabalhar? Tem que ler. Está em meio termo. Tá? Mas vamos aprofundar um pouco mais isso. Se alguém achar que eu fui um pouco radical, pode discordar também. Tá? Ô, Daniel, eu acho que o perigo que tem, deixa eu ficar aqui, eu acho que o perigo que tem em relação a essa falta de preparação, não sei se você vai tocar nesse assunto, é a pessoa fazer uma coisa que é o erro de muitos de nós que somos espíritos, de começarmos a confiar cegamente na opinião dos espíritos. Aí às vezes vai dizer, não precisa de preparação, que o meu mentor disse que não precisa, que isso é preciso. Eu vou colocar uns problemas clássicos, uns discursos clássicos, tipo esse, que esse nem está, não vou celebrar. Que a gente vai ver tentar ver como que lida com eles. Tá? Daniel, mas só um pouquinho. Só uma coisa, claro. Já que você falou na questão da cobrança do estudo, que as pessoas confundem também que não está sendo fraterno, não ser incisivo nessa cobrança para o trabalhador e vai liberando, é porque a gente tem mais trabalhador que não estuda do que estuda. É que se confunde flexibilidade com conivência. Né? É muito comum dizer assim, mas é falta de caridade a gente conversar com o trabalhador, porque é uma pessoa tão boa. Gente, o nosso compromisso é com a causa. E outra coisa, tá? Se você, como dirigente, está vendo o trabalhador tomar um caminho equivocado e você não fala nada, você está falhando com ele. Você está, vamos só falar, dar corda para o outro se enforcar, né? Você está falhando com ele. Você, como dirigente, você está vendo que o trabalhador não está estudando, você está vendo que ele não está se dedicando, aí você não vai falar nada, não, porque você não quer ficar bem com ele. Será que a sua preocupação realmente é com ele ou é com você? Que não quer queimar o seu filho. Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar, gente. Assumir direção é dar a cara para bater. Tá? Eu quero ser diretor, eu fui convidado para compor a diretoria da AME. Você quer? Então você se prepara. Porque você vai ter que enfrentar o problema. Você vai ser criticado, você vai ter que falar não. Mas eu não gosto. Mesma coisa, não assuma. Entendeu? Não assuma. Agora olha só, gente, por que Kardec é importante? A gente já se perguntou isso? Porque senão a gente fica assim pro outro. Tem que estudar Kardec. Aí o outro te pergunta, por quê? Aí você fica assim. Porque é bom. Não. A gente tem que pensar nisso também. Primeira coisa, gente, a gente pensar, né? O que a gente deve estudar Kardec? Nós, enquanto trabalhadores, né, dirigentes. Qualidade do conteúdo. É o tipo de coisa que não adianta nem você falar, você tem que falar para o cara ler. Você fala, meu amigo, pegue o livro dos Espíritos. Você pode nem concordar. Vamos supor que a gente está falando como não espírita. Você pode não concordar, né? Porque tem seu livre-arbítrio. Mas é impossível você falar que aquilo ali está mal escrito, está desorganizado, ou não está tocando nos problemas fundamentais da humanidade. Então, o conteúdo da aula de Kardec, gente, é maravilhoso, é fantástico. E não tem como negar, é a obra mais completa sobre espiritismo que nós temos até hoje, que toca em mais assuntos. E os próprios espíritos das obras subsidiárias, tem várias frases que vão dizer, olha não, Kardec, tem que começar por Kardec. O primeiro ponto é esse. Segundo, a qualidade. Porque quando a gente fala conteúdo, né, gente? Isso é um detalhe importante. O próprio Kardec diz, né? A qualidade do conteúdo se deve, em primeiro lugar, aos espíritos. Né? A doutrina espírita é dos espíritos. O que não quer dizer que a gente deve desprezar o trabalho de Allan Kardec. É um trabalho fantástico.
a qualidade do codificador. Aquele que organizou a mensagem espírita não é um espírito qualquer. Então isso tem que ficar claro para nós e para aqueles que nós estamos recebendo como trabalhadores das nossas casas. Tá? Não é um qualquer, mas são os espíritos, não. Aquele que codificou também tem uma tarefa fundamental, importantíssima, e uma qualidade enquanto espírito muito grande. E o terceiro ponto, qualidade dos autores. Falei um pouco disso, né? A obra dos espíritos. Que espíritos são esses, gente? Grandes espíritos. Espíritos com grande evolução, que se dispuseram em grupo, né, um grande grupo, vir à Terra trazer a mensagem espírita. Então isso tem que ficar claro. Agora tem um outro detalhe também que às vezes nós esquecemos. Valorizar Kardec, valorizar cada um desses itens, tem também um componente de crença. Que alguém pode dizer para você assim: como é que você sabe que Allan Kardec fez o controle universal de ser os espíritos da questão tal? A gente não sabe. A gente acredita. Estão entendendo isso? Isso tem que ficar claro para nós também. Nós aqui acreditamos nisso. Então há esse componente também, tá? Isso tem que ficar claro. Nós temos essa convicção. Nós não temos essa prova, tá bom? Mas isso aí tudo tem um indício exatamente que se ele quisesse se promover, né, Daniel? Ele não teria usado um pseudônimo. Ele usou um pseudônimo exatamente para ele não ser conhecido como o codificador. Então existe esse componente que reforça exatamente. São os argumentos que para nós são muito claros. Entendeu? Não sei se vocês estão compreendendo. Para nós são muito claros, tá? Mas deve haver também um componente de crença. Tá? Como as outras religiões também têm os seus. O próprio termo, espiritismo, espírito, foi criado ali. Então não tem como você, né, estudar espiritismo sem ir à base, cara. Não tem jeito. O termo espiritismo e espírito foi surgido ali. Exatamente. A base é ali, gente. Isso, igual eu estou falando com vocês, a pessoa pode nem ser espírita, mas ela não tem como negar que a base da doutrina espírita é Allan Kardec. É onde está a maior parte dos conceitos. Todos os temas são ali pincelados, né? Nem todos trabalhados profundamente, né? Claro, a doutrina espírita é progressiva, mas os temas fundamentais são trabalhados exaustivamente. Então isso tem que ficar claro para o trabalhador. Por que Kardec? Por esses motivos nós estamos levantando. Daniel, isso é do meio espírita, é o seguinte, né? Kardec indica, orienta, de buscar outras obras, ou uma obra diferenciada da doutrina espírita e outras religiões, estudadas, pesquisadas, para você fazer a comparação. Porque mostra que não há dúvida. A gente desconhece isso no meio espírita, isso que eu estou falando, desconhece, porque pouco de nós fazemos isso, né? Vamos ser um regulando filhos da vida, né, que tem uma visão de autocrítica, né, e tem uma preocupação muito grande do igrejismo na doutrina espírita, do movimento espírita. Nós vamos falar disso. Então, quando a gente, o Kardec, quando busca esse tipo de biblioteca, para a gente fazer a avaliação do que ele trouxe para a gente. Isso aí dá a importância da informação. Sim, não, com certeza. O que só tem que ficar claro para nós, é claro que isso é importantíssimo, o próprio Kardec disse. Mas o que tem que ficar claro para nós é isso. O mais importante, onde a gente tem que começar, é a obra de Kardec, tá? Para o trabalhador. Isso a gente não pode ter dúvida. Agora, claro, as obras subsidiárias, espírito, obras não espíritas, claro, tudo isso contribui, né? O Daniel, só corroborando com essa fala, apesar de que você disse essa questão da crença, como o trabalho de Kardec foi um trabalho, não foi um trabalho individual, ele teve um trabalho que ele compilou vários médios, mas ele teve toda uma equipe de pessoas que colaboraram com ele. Encarnados e encarnados. Tanto que a questão, por isso que quando se fala de movimento espírita, né, a questão da própria Sociedade Espírita de Paris, porque é tudo documentado, em ata, registrado. Sim, sim. Então, se de repente houvesse alguma dúvida em relação ao trabalho que ele estivesse fazendo, ele poderia estar cometendo falhas. Mas aí você, por exemplo, igual no nosso caso aqui, a gente faz uma leitura, a gente faz um comentário. Se as pessoas que estão aqui estão corroborando o trabalho que está sendo feito, né? Sim. Enganar um, é como o próprio Kardec diz, enganar um é fácil, agora enganar vários é impossível de acontecer. Exatamente. Mais um ponto de vista que reforça a qualidade da obra. E a questão da observação de outras obras, a partir do momento que a gente já tem a base, né, que é a doutrina espírita, Sim. vai facilitar nós concluirmos temas de outras obras. Exatamente. Em primeiro passo, o conhecimento das obras espíritas, que vai facilitar a observação das demais. Exatamente. Por isso que é importante, gente, porque para o trabalhador
E esses argumentos todos servem como motivação a que ele dê valor devido à obra de Kardec. Tá? Isso que é importante a gente conversar com o trabalhador na nossa casa. Então, vamos lá. E aí a questão da continuidade. Né? Lá na introdução do Livro dos Espíritos, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Daí entra o nosso dever enquanto dirigentes de centros e AMES, promover, convidar o trabalhador a que frequente grupos, colocar até às vezes em regimento, em estatutos, a necessidade de frequência em grupos para assumir os trabalhos. Tá? Até nós já discutimos isso melhor em outro momento. Porque no grupo de estudo, gente, muitas vezes a gente que vem com o nosso estudo de casa, às vezes um estudo até profundo, bem feito, né? Muitas vezes quando a gente senta no grupo, a gente percebe que às vezes uma conclusão que a gente tirou, que para nós era certa, quando o outro fala, a gente fala, olha, eu estava viajando na minha casa, eu li essa questão aqui, achei que era uma coisa, cheguei no grupo, o outro companheiro falou, olha, é verdade, estava certo, eu estava errado. Ou às vezes a gente está certo ou está errado. Né? Então é no grupo de estudo que a gente vai burilando, a gente vai exercitando a nossa oratória, a nossa capacidade de discussão de pontos doutrinários. Tá? Então essa continuidade é muito importante. Nós, enquanto dirigente, temos que motivar o trabalhador a ter esse comportamento, a ter essa postura. Tá? Também, Daniel, nós estamos na parte do despertamento, mas você falou que você traz uma reflexão que você fez na sua casa. Mas é muito comum a gente ver em alguns grupos de estudos, que aquele que vem para o grupo de estudo, ele não é desconhecedor do assunto. Ele nem leu. E o dirigente também é desconhecedor. Conversaram agora há pouco. Onde nós paramos mesmo, semana passada? Você fala o coordenador, às vezes, do grupo, né? O coordenador. Exatamente. Aí a questão do exemplo também. Tá? O dirigente, se ele não é exemplo, é difícil convencer o trabalhador. Tá? Então é isso. O dirigente preparou. Ah, o trabalhador não está lendo, mas o trabalhador vai dizer, nossa, o dirigente estava lendo, ele preparou. Por que será que ele teve mais tempo que eu? Ou será que o problema não foi esse? Né? Então nós temos que ser exemplos. Por que estudar? Agora vem os argumentos clássicos. E o Robson até complementou com mais um, quero que vocês complementem também. A gente já escutou muito isso aqui, ó. Que estudar o quê? O importante é amar. Já escutaram isso? O importante é a prática da caridade. Eu estou com as minhas crianças na sala de evangelização, eu estou passando amor para elas. Isso não é o mais importante? Olha como é que esse argumento é perigoso. É claro que é o mais importante, o amor. Mas será que aquele que está despreparado realmente está amando aquilo que ele está fazendo? Ou aqueles que estão ali aprendendo com ele? Calma, vamos ver o outro aqui, ó. Tem esse aqui também. Não tem tempo. Qual foi o outro que você falou, Robson? Você tinha falado do outro aquela hora, que é o mesmo? O justificativo para não estudar. Ah, que os espíritos vão falar o que eu tenho que fazer. E ainda cita uma passagem do Evangelho. Né? Tem aquela, não vou lembrar exatamente, que Jesus fala, olha, quando você for falar, fica tranquilo. Você vai saber o que falar. Não tem uma do Evangelho assim? Ou o Espírito Santo, ou para nós, algum Espírito. Né? Tem os coisa espíritos mais importante para fazer naquele horário. Isso, aí talvez não tem tempo. Né? Tem coisa mais importante. Então alega que estuda em casa sozinho. Ah, sim. Sim. Tinha um trabalhador, até, ele sempre chegava atrasado na reunião e a gente sempre tinha pressa. Aí ele falava que não tinha problema não, que a pressa ele fazia no caminho. Não tinha problema, ele vinha orando, meia hora andando pelo centro espírita. Então os argumentos que são meio complicados, né? Daniel, deixa eu só reforçar. Mas nós vamos aprofundar em cada um deles. Essa questão do mentor espiritual é o que às vezes muitas pessoas utilizam comunicações dentro de um centro espírita, de uma reunião mediúnica, quando se fala assim, vamos montar um grupo de estudo. Não, mas é importante o mentor espiritual diz que isso não é necessário, que isso não precisa, que não tem necessidade. Não, mentor da casa, né? Aí quando fala, vamos estudar Kardec, não precisa. Aí às vezes o próprio mentor diz que está ultrapassado, entendeu? Que tem que evoluir. Mas é verdade. Eu estou brincando, mas a gente vê. Não, o Daniel, a gente conhece a história aí de fora, que o cara ele conversa, né? Pois é. Olha só, vamos aprofundar um bocadinho isso aqui, ó. Daniel. Pode falar. Quando a gente fala da gente, mas falar do Divaldo,
né? Ele colocou certa vez que ele estava com conteúdo mais ou menos. Mas a Joana está sempre na Joana, ele fala Dona Joana, né? E ele não preparou devidamente. Quando chegou ao começo da palestra, a Joana ficou quieta. Você não vai, oi, você preparou? E às vezes a gente faz isso, fica contando com a ajuda espiritual e não faz a parte que nos cabe de preparar para quando o Espírito for nos auxiliar, a gente tem aquele conteúdo fresquinho na cabeça para poder repassar. Exatamente. Olha só, quando a gente fala essa questão do que importa é amar, né? A gente, em primeiro lugar, tem que lembrar desse comentário famosíssimo aí do Espírito de Verdade, lá no Evangelho, também, capítulo 6, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Ah, beleza. Importante amar. Agora tem mais um. Instruí-vos, este é o segundo. Então, em primeiro lugar, isso é muito claro na codificação. Isso é claro. Isso não tem como a gente discutir, né, em relação à codificação. Em segundo lugar, gente, eu acho que é muito claro do ponto de vista ético também. Nós até comentamos um pouco, né, quando alguém vai pilotar um avião. Ah, mas meu sonho é pilotar um avião. Se você não se preparar, não é só você que vai cair. Estou falando um avião grande, né? Você vai levar um monte de gente com você. Ah, eu quero ser médico. Eu não me preparo para ser médico. Vou dar um exemplo. Engenheiro, eu não me preparo para ter todas essas profissões. Né? Então, para o trabalho espírita, não tem como precisa. Que está mexendo com a vida daquela pessoa, com a felicidade daquela pessoa, não precisa. Então, é uma questão paradoxal, né? A gente tem que refletir mais em relação a isso. Você está falando do 8º capítulo, ou no 8º item do livro dos Espíritos. Kardec fala isso. Vai ter essa casa explica o seguinte, né? O cara fala assim, vai deixar a espiritualidade já preparou tudo, vamos chegar, está tudo preparadinho antes de você chegar. É cômodo demais. E tem um companheiro que nós temos lá na sua grupo também, o lugar também, né? Não, o importante é o amor. Nós temos que amar. Pois é. Nós temos que amar. E está certo. Só que quem ama se prepara. Não, e alguém falou isso, é uma coisa importante também, né? Quem acha que realmente está amando muito, tem que se questionar. Será que está mesmo, gente? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Será que nós estamos amando tanto assim mesmo? Né? Nós temos essa potencialidade. A gente tem que se questionar. Eu acho interessante, estava falando com o Gonzaga no início ali, de pessoas que falam assim, tem que atualizar a doutrina espírita aos dias de hoje. Então, olha só a perturbação que a pessoa diz. Então, assim, são questões que a gente tem que ver se uma pessoa está dirigindo um trabalho, coordenando alguma tarefa dentro da casa espírita, e ela acha, né, Gonzaga, que tem que atualizar a doutrina espírita, está tendo uma falta de percepção da profundidade. E falta de conhecimento de Kardec. Sim. Porque ele é muito claro em relação à progressividade da doutrina. E em que circunstâncias ela acontece. Sem contar com o julgamento que 160 anos é muito. Não representa nem um espirro, nem um raio de um relâmpago em relação à eternidade. 160 anos é muito. É muito tempo, tem que atualizar nada disso. Curtíssimo tempo. Só assim, um exemplo para fechar, rapidinho, é que a gente estuda e a gente não sabe nada. Quanto mais você estuda, mais você vê que é amplo, que você está faltando maturidade, porque estudar é uma coisa, você coloca em prática é outra. Saber e não fazer é ainda não saber. Então eu lembro de uma ocasião, rapidinho, que eu vou dizer, uma pessoa que não tinha tanto conhecimento, estava numa reunião de estudo na nossa casa e falou-se ali no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o duelo. Então, se fôssemos falar, mas não existe duelo mais. Não existe atualmente mais do que nunca. O que nós estamos fazendo diariamente? Não é? O bem e o mal, o conhecimento e a prática. Então são percepções que a gente tem que amadurecer para tirar o espírito da letra, para poder compreender. Né? Só para complementar o que claro. eu disse, o evento mais caro do ano inteiro em matéria de esporte foi o duelo. Mais caro que teve mais PV. Sim, é verdade, eu tinha pensado nisso, as lutas. Foi uma luta, então eu já usei esse exemplo semana passada lá, porque justamente caiu essa questão. Ah, mas e o duelo? Eu falei, ué, todo mundo pagou mais de $1 bilhão para ver dois caras duelando, não tem mais não? Pois é. Quanto foi isso? Sem contar com o duelo com esse ladrão todos os dias. Não, gente, os duelos mentais, talvez daquela se referiu, que nós fazemos o tempo todo, né? Que são características da nossa imperfeição, do nosso lar, do nosso trabalho, né? Então, o primeiro ponto é esse.
outro argumento aqui. Não tenho tempo. É claro que isso é relativo. Vamos chegar nesse ponto. Mas olha só esse convite. Lá no capítulo 20 do Evangelho para a gente. Ó. Também é um texto muito citado. E de pregar a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Os Espíritos são bem claros. É claro, gente, a gente tem que relativo no seguinte sentido. É claro que cada um tem a sua vida. Né? Por exemplo, nós temos trabalhadores lá no centro que são enfermeiros plantonistas. Então, ele trabalha um dia sim, um dia não. Então, ele sempre vai frequentar um grupo de 15 em 15 dias. Né? Mas no caso lá é uma trabalhadora dedicada. Então, há a questão da flexibilidade. Então o plantonista então, não pode trabalhar no centro espírita, né? Então nós não estamos falando de radicalismos, não. Há profissões que demandam mais tempo. Né? Há problemas familiares que às vezes nós temos que demandam mais tempo. Então vai ter momentos que a gente vai diminuir nosso rendimento. Em vez de a gente trabalhar em 5 coisas no centro, nós vamos trabalhar em uma. Ou às vezes até o momento de se afastar do trabalho. Às vezes, né? Casos lá em que a filha trabalhadora, né, tem a filha teve trigêmeos. Aí a mãe trabalhadora, né, do centro, ó, teve que parar um pouquinho para ajudar a família. Né? Então ficou frequentadora, mas parou um pouquinho, parou de trabalhar um tempo, agora já voltou. Entendeu? Então há esse tipo de coisa também que a gente tem sempre que entender. Mas aí cada um de nós, enquanto dirigentes, enquanto trabalhadores, né, em primeiro lugar, perguntar para nós mesmos. E segundo, perguntar para os trabalhadores. Será que você realmente não está disposto a sacrificar alguma coisa do seu dia para frequentar pelo menos um grupo de estudo uma vez por semana? Será mesmo que você não tem tempo? É uma pergunta que a gente faz, tá? Que a gente não pode chegar para o trabalhador, não, eu sei que você tem tempo. Calma, porque você vai afastar a pessoa. Você vai afastar. Agora, promover um questionamento, será mesmo? Ah, mas eu gosto muito da novela. Tudo bem. Será que um dia por semana você não pode perder a novela? Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Então, promover questionamento para ver se as pessoas, né, tomam esse tipo de atitude. Agora, o que é que nós estamos falando? Já falamos aqui. Livre-arbítrio. Agora, trabalhar no centro sem frequentar nenhuma outra reunião. Ah, eu sou evangelizador. Eu só chego na hora da evangelização. Dou um bom dia para quem eu vejo, faço meu trabalho e tchau. Ou reunião mediúnica. Isso aqui, tchau. Não faço mais nada. Não estudo mais no centro, não faço mais nada. E o envolvimento com os encarnados e desencarnados no centro? Onde fica? É o que nós falamos no início. Como criar um clima de fraternidade dentro do centro espírita se eu não tenho ligação com as pessoas? Levantando outros aspectos, né? Como ter um trabalho de qualidade sem frequência a um grupo de estudo da casa? Como melhorar, como relembrar, como aprender novas coisas, né? É o que alguém falou ali. A gente lê a doutrina espírita e às vezes percebe que não sabe nada. Sabe pouco. Aí você vai no grupo, às vezes alguém fala assim, olha, vocês viram a palavra que Kardec usou nessa pergunta? Aí você fala, nossa, eu nunca tinha reparado nisso. Isso já aconteceu comigo. O cara falou comigo assim, trabalhador, olha essa palavra que Kardec usou nessa frase. Aí eu olhei para aquilo, gente, mas eu já li isso 200 vezes. E mudou a minha opinião, minha posição sobre um outro assunto, né, que eu estava discutindo com ele no caso. Então olha só como é que é importante a gente estar, né, nessa presença no centro, para o trabalho, para o estudo, né, para a convivência saudável. Tranquilo, gente? Os outros argumentos a gente vai até falar um pouco mais deles, mas se vocês tiverem mais outros aí, argumentos que as pessoas usam, a gente pode discutir também. Daniel, a situação fica um pouco difícil quando o trabalhador frequenta só uma reunião mediúnica. Isso. E ele não frequenta nenhum estudo porque disse, e é inteligente, muito inteligente, já estudou em casa. E é parente de alguém da direção da casa. É muito difícil. Como que a gente faz? Olha só, qual que é o melhor caminho? Diálogo. Agora, eu te entendo, há situações, por isso que a gente tem sempre que ter isso em mente. O ideal, nós não vamos conseguir alcançar agora, porque nós estamos lidando e somos espíritos imperfeitos. Nós não vamos chegar no ideal. Agora, o diálogo é sempre importante. Às vezes chegar para aquele parente e falar assim, poxa, você que é parente do outro, conversa com ele. Porque a gente precisa da experiência dele aqui no grupo de estudo. Precisa do exemplo. Eu preciso, já que ele sabe muito, o pior é que eu nem estou sendo irônico não, mas já que o cara sabe muito, eu preciso dele aqui porque eu quero que os outros aprendam com ele. Então às vezes conversar com esse parente, com um amigo, porque eu entendo que há pessoas que você não consegue dialogar, pessoas muito duras, você senta com a pessoa que quer sair do centro, vai falar mal, quem é você para falar isso comigo? Então a gente sabe que isso acontece.
Então, primeira coisa, o ideal, gente, nós não vamos alcançar no nosso momento atual, não vamos. Daniel, Agora, o diálogo sempre pode contribuir. mas tem também a responsabilidade do dirigente da reunião mediúnica, que ele também tem que visualizar isso, o que está acontecendo na reunião e com os trabalhadores. Isso é muito importante, não é? Com certeza, é um trabalho em conjunto. Quando o centro começa a andar junto, vários trabalhadores começam a aderir a uma postura, aqueles que estão ficando diferentes, eles naturalmente são convidados a repensar. Peraí, todo mundo, o dirigente da reunião falou comigo, o meu parente que é dirigente falou comigo, o outro trabalhador falou comigo que eu não tenho que vir mais ao centro. Peraí. Agora, entendendo sempre. Há pessoas que são difíceis, que têm dificuldade, gente. Tá? E a gente vai ter que fazer negociações. Mesmo às vezes, é claro que ninguém quer ser conivente com o equívoco, ninguém quer ser. Mas às vezes as coisas demandam tempo. Só o Zé de Fato está na frente. Ô, Daniel, essa comunicação que a gente vê aí, como você comentou agora, o dirigente da reunião tem que tomar uma postura e falar sobre isso. Mas a diretoria da casa também tem que se... Né, eu estava comentando, é um trabalho conjunto. Conjunto. Porque há uma migração de reuniões que assim, eu dirijo uma reunião, então eu coloco assim, olha, você para participar da reunião, você tem que estar trabalhando em uma das funções que a casa oferece, né? Assistência social, evangelização, qualquer lugar que você tem que estar lá dentro trabalhando alguma coisa, participando de palestra. Aí ele, mas você está me exigindo muito. Aí ele sai da minha reunião, vai para a dela, porque ela aceitou ele lá sem nenhum questionamento. Porque não é uma unidade de posturas. Né? Então o quê? A casa precisa estar trabalhando todos no regimento interno, principalmente onde todos têm que seguir o mesmo caminho. Então não adianta eu cobrar de um e ela não. Nós, enquanto diretores, a gente não pode se eximir. Então, vamos supor, várias reuniões mediúnicas, tem um diretor de dano. Esse diretor de DAM vai aproximar aqueles dirigentes, vai trocar experiência, vai decidir conjuntamente posturas que todos devem adotar. Né? E aí a postura, o apoio da diretoria como um todo. É o que a gente vê até na questão do movimento espírita. Quando muitos se unem dentro de uma proposta, esse grupo acaba adquirindo uma certa autoridade. Agora, pontos desconectados falando, um fala ali, outro fala diferente, realmente é difícil. Autoridade aí a questão... sem autoritarismo. Exatamente, eu usei autoridade. Uma experiência amarga nesse sentido que você estrutura uma casa espírita todinha. A autoridade vem da decisão conjunta. Porque estatutos são textos produzidos conjuntamente. Eu iria justamente fazer essa sugestão, porque o nosso irmão até falou, nós temos uma questão estatutária, né? E eu não sei se serve como sugestão para as outras casas irmãs, mas enfim, é estatutário. Quando o trabalhador chega, a gente apresenta para ele, olha, é tanto tempo de estudo, livro dos espíritos e livro e Evangelho segundo o Espiritismo, para você postular o estudo mediúnico. Fora isso, não tem condição. Por quê? Porque não há trabalho mediúnico sem estudo. Tá? Então isso já é estatutário. E nós nunca tivemos esse problema, eu estava comentando com a nossa colega aqui, nós nunca tivemos esse problema, porque em quase 20 anos da casa, todo mundo segue, porque a gente já apresenta. A pessoa chega para estudar, a gente já fala, ó, estatuto é esse. Você concorda? Concordo. O bom, eu vou usar o seu exemplo como exemplo de coisas boas da unificação espírita. Quando alguém traz um problema que o outro centro já resolveu. Olha que coisa maravilhosa. Aí o outro centro vem e fala, olha só, resolvi assim. Eu estou puxando o seu gancho, além do assunto importante que você tratou, para essa questão nós vamos trabalhar agora e na segunda parte com os presidentes. Como é importante a troca de experiência entre trabalhadores espíritas. Como é importante isso que nós estamos fazendo aqui. Não é porque vocês estão me ouvindo, não. Mas é porque nós estamos nos ouvindo. Olha como que isso é importante. Ver experiências que são diferentes. Oi, eu acho que fica bem claro, acho que é um consenso nosso, né, a necessidade de tentarmos fazer com que o trabalhador participe de um grupo de estudos. Agora, é muito importante que nós, dirigentes, venhamos a questionar o grupo de estudos. Porque, pelo amor de Deus, existem alguns grupos de estudos que ninguém aguenta. Sabe? Existem alguns grupos de estudos que é 3 horas da tarde, num domingo. Nesse dia não vai aparecer ninguém.
E é o único dia que a casa oferece. Eu vejo às vezes, né, a questão do ESD, por exemplo, é exigido que o trabalhador frequente o ESD, claro, sim, é importante ele ter essa base. O que o centro oferece? Sábado às 8 horas da noite. Então, o jovem que quer namorar, que quer ter a vida de jovem, não vai nunca participar do ESD. Acho que é muito importante a casa também ser um pouco mais crítica, né? E verificar o nível dos estudos, né? Como que é agradável, é atraente, é o horário adequado, né? Eu acho que é muito importante nós tentarmos buscar formas também de manter o trabalhador no grupo de estudo, né? Porque eu ofereço lá na minha casa 5 grupos de estudo, tem 3 pessoas em cada um. Ó, tem alguma coisa errada, gente. Vamos ver como é que está esse grupo de estudos, né? Vamos ver como é que ele está sendo desenvolvido, né? Vamos ver a qualificação do dirigente desse grupo de estudo. Enfim, né? Eu acho que é muito importante também a gente ter esse tipo de questionamento. Isso faz parte do que a gente estava falando. Nós, enquanto dirigentes, preocupados com os trabalhadores, em proporcionar um ambiente feliz, que atenda a necessidade dele, a questão do bem-estar dele, da família dele, do tempo dele. Né? O ESD tem. Como é que é? O ESD ele tem um programa, ele tem uma orientação muito bem específica. Não quer dizer o horário de acordo com o grupo. Isso, exatamente. Tem capacidade de da casa, tem capacidade que o coordenador veja isso dessa forma correta. Forma-se o grupo, qual horário seria mais viável para a gente? É jovem? É mais antigo? Claro. É isso. O ESD dessa forma, o ESD ele é inclusão, o ESD é um trabalho de inclusão mesmo, né, de trabalhadores. Então ele é muito importante na casa espírita. Mas o pensamento do ESD é esse. O dirigente tem que ser visão. Isso, qualquer grupo de estudo. Qual seria o mais viável do grupo? Sim, exatamente. Outra coisa importante, muitas vezes o próprio presidente da casa, ele não obedece o estatuto. Eu posso falar um exemplo. Ele fica 20 anos como presidente da casa, está na prisão. Você quer falar? Presidente morre. Gente, eu queria falar um pouquinho da cooperação, né? Porque às vezes nós estamos aqui juntos nesse processo, o Edson falou da dificuldade do horário. Então, por exemplo, na casa A tem ESD domingo às 8 da noite, mas na casa B tem ESD segunda às 20 horas. Se eu conheço a casa B, meu amigo, você pode fazer o ESD na casa B, que nós somos co-irmãos e tem um processo de cooperação. Então já vem a flexibilização, a racionalização e esse processo de cooperação. Então precisamos, né, usar o bom senso que Kardec usa nesse sentido. Aí eu só compreendo o que o Manuel está falando. Aí a gente vai deixar aquela coisa, né? Ah, mas eu vou só na minha casa, só no meu grupo, só na minha reunião. Então o movimento é todos. Exatamente. Aí aquele trabalhador vai ficar frequentando a outra casa e vai deixar a sua. Ah, mas se for melhor para ele, não tem problema. Não tem problema. A gente fica triste, mas vai, né? Na verdade, todos nós trabalhamos com Jesus. Exato. A gente fica preocupado, né? Tem tão pouco aqui, vai que o cara vai pro centro e tal, quer ficar lá, né? Mas a gente tem exatamente, tem que ter um pensamento mais aberto mesmo para isso, né? Então, agora a gente vai pegar alguns exemplos, lembrando aqui, né? A gente tem as áreas depois para trabalhar isso, né? A gente não vai aprofundar em nenhuma área, mas exemplos que a gente vai trabalhar a questão da motivação e das necessidades que o trabalhador tem que atender. Necessidades não, os caminhos que o trabalhador deve percorrer para fazer um bom trabalho em cada uma dessas áreas. Eu estou vendo algumas pessoas tirando foto, isso aqui, gente, é disponível. Se quiser copiar, manda por e-mail, pelo WhatsApp, tá? Você não tem direito autoral, não. Ele vai para o site da AME. Vai para o site da AME, tá? Então, vocês... E também o vídeo também vai. E tem o vídeo, ó. Ainda bem que eu estou lembrando disso só agora. Vou ficar mais nervoso. Olha só a questão da mediunidade. A gente nem vai ler esses textos, não, porque vocês até conhecem. Mas esse é um texto que a gente escolheu, que até foi escolher uma outra obra de referência, tá? Como é que chama? Da FEB? É Orientação aos órgãos de unificação.
que é uma obra irmã daquela, Orientação Centro Espírita, também disponibilizada gratuitamente no site da FEB. Tá? Em PDF, vale a pena ser lido. Tá também no site da AMJF. Tá? Lembrando que em Jesus a gente vai ver a preocupação do diálogo com o desencarnado. Orientação, o que é que você falou? Orientação aos órgãos de unificação. E o outro é orientação ao centro espírita. Tá? Bem importante. Pontua muitas coisas interessantes, né, para a gente pensar. Olha só o que a gente vê às vezes nos trabalhos com mediunidade. Questão da motivação. Né? Vamos supor que eu vou trabalhar com mediunidade e eu acho que eu não preciso estudar mais. Eu não preciso estudar nada. Eu sou médium. Né? Não preciso estudar nada. Vamos supor que está nessa situação. Quando a gente vai encarar, por exemplo, o diálogo com o desencarnado, o espírito sofredor, o espírito às vezes agressivo, o espírito que está procurando desequilibrar famílias, obsediar, conduzir pessoas a comportamentos equivocados. Imagina se eu estou lá na reunião mediúnica, na posição de dialogador, doutrinador, o nome que se escolhe, o evangelizador, né? Que todo trabalho espírita é de evangelização. Né? Imagina que eu estou nessa posição e determinado desencarnado em sofrimento vem lá pedir auxílio e eu não tenho a preparação para conversar com ele. É um dos pontos que o trabalhador, por exemplo, tem que estar com isso na consciência. Gente, olha a importância do trabalho que eu estou assumindo. Está um desencarnado que às vezes não sabe que desencarnou, está sofrendo, está fazendo mal para alguém. Ele vem falar comigo. E eu tenho a oportunidade de esclarecer, de consolá-lo. Olha a finalidade do Espiritismo. Aí ele vem e oferece um questionamento, uma pergunta que eu não sei responder. Que eu não estou preparado para responder. Olha a gravidade disso. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Eu quero chegar no ponto de que o trabalhador tem que ficar atento a isso, atento para a gravidade da tarefa que ele assumiu. Para a importância da tarefa que ele assumiu. É nesse ponto, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Não estou fazendo drama, não. Eu talvez esteja fazendo um pouquinho. Mas é para a pessoa ter essa consciência. Olha só, eu vou evangelizar o desencarnado que está sofrendo. Eu não tenho que estudar, não. Olha só, eu falo dessa forma, não sou paradoxal, às vezes é incoerente. Então olha a necessidade. Aí aquele, por exemplo, só um minutinho, o evangelizador lá do desencarnado vai ser recomendado, olha, além de Kardec, estuda também as obras de Manuel Filomeno de Miranda, o Divaldo Franco. Você vai ver vários trabalhos com a reunião mediúnica, ou às vezes apenas no plano espiritual, de diálogo com espíritos em sofrimento, com espíritos cruéis. Aí você vai estudar, olha que legal, olha como é que o Bezerra de Menezes dialogou com esse espírito, por exemplo. Isso é motivação, você fala. Alissa, dentro disso que você falou, numa reunião mediúnica, o espírito pergunta para o doutrinador assim, você perdoaria? O doutrinador responde para ele, não. Qual? Só isso que o doutrinador falou? Eu não estou me lembrando o restante da frase. Eu não estou me lembrando o restante da fala. Só que quando ele diz, não perdoaria, o que você está fazendo ali? Se você está ali para atender, para consolar, para dizer para ele que a base da religião é o perdão para você evoluir, aí você, como doutrinador, você fala que não existe perdão, acaba o diálogo, não tem outro. E o que a gente tem que lembrar sempre é que a nossa referência máxima, o nosso exemplo máximo é Jesus. E num trabalho de diálogo fraterno, é isso, diálogo fraterno ou com desencarnado, é a postura de Jesus que nós temos que levar ele. Agora, se eu falo assim, não, né? Realmente é complicado. Daniel, nesse trabalho aí que é muito importante, no livro Diretriz de Segurança, do Divaldo Franco, Zé Raul Teixeira, uma orientação praticamente sobre mediunidade nas casas espíritas, no trato contra os desencarnados, né? Ele diz, até uma certa forma forte, que é leviano, o dirigente de sessão doutrinária, mediúnica, dizer para o nosso irmão que está comunicando um grande sofrimento, que ele já morreu. Divaldo chega a dizer que é leviano dizer isso. Então nós temos que ter muito esse cuidado, certo? Sim. E nós sabemos das nossas reuniões, as pessoas, como os espíritos comunicam, acham muito estranho. Eu estou falando outro corpo que não é meu. O que aconteceu comigo? E a gente tem que ter esse cuidado para não dizer para ele a verdade imediatamente, porque a verdade ele vai saber. Né? Os espíritos amigos estão para ajudá-lo, né? Um excelente exemplo do tato que a gente tem que ter. Agora, lembrando que a gente não vai entrar aqui agora em assuntos específicos. Tem que ter esse cuidado, né? Exatamente, é um bom exemplo. Como que é importante a preparação. Tá? Obrigado.
Outro ponto aqui importante, ó, em relação à sua legitimidade. Esse é clássico, né? Questão da avaliação e dos melindres. Sabe onde é que está melhor? Não vou dizer melhor não, mas um bom caminho para a gente lidar com isso? O estudo. Quando eu leio Kardec, eu vejo a necessidade... Dando um exemplo só, tá, gente? Não vamos aprofundar nos exemplos específicos, não. Mas quando eu vejo a importância da avaliação, da crítica, da análise da mensagem recebida pelo médium, não está claro para o trabalhador a questão da avaliação. Ou quando fica claro que muitas vezes não é o médium que está sendo avaliado, mas a mensagem. Isso está escrito em várias obras espíritas, gente. Está claro na obra de Kardec, em várias obras espíritas. Se eu estudo isso, eu percebo, poxa, então eu racionalmente não posso ficar melindrado diante da análise da mensagem que eu psicografei. Então olha como é que a questão do estudo é importante. Agora, basta? Para alguns de nós, não. Alguns, agora a gente estava comentando um exemplo que foi dado. Alguns de nós, trabalhadores, às vezes são muito duros. E a gente tentando, de uma forma caridosa, reconduzi-los, muitas vezes nós vamos encontrar conflito. Tá? Isso é natural. Mas olha como que o estudo, a conscientização das coisas não facilita. Tá? A avaliação e a questão do melindre é muito bem trabalhada nas obras espíritas. Não é novidade. Não era para ser novidade, pelo menos, né? E a questão da postura dos médios. Até o nosso companheiro falou, a gente falou em relação do destaque pessoal, não sei se faz expressão. Um dos exemplos possíveis, né? O médium, às vezes, como às vezes acontece com o palestrante espírita, se colocar numa posição superior ao outro. Onde que está a resposta para isso? No estudo. É óbvio, do ponto de vista das obras espíritas, que o médium não é melhor do que ninguém que é médium. Naquela encarnação está médium, digo médium ostensivo, claro, né? Não estamos em posição superior, por sermos palestrantes, por sermos médios. Ah, mas é um médium vidente. Isso não coloca você como trabalhador em posição superior ao dirigente. Não, você é um trabalhador importantíssimo. Os outros também são. Onde que está a resposta para isso? Obras espíritas. Não é novidade isso. Então, por isso que nós estamos trabalhando nesse caminho, tá, gente? De colocar a questão do estudo como um dos caminhos para essa motivação e conscientização do trabalhador espírita. Tá? Além da questão do exemplo. Daniel, existe um comentário até do Manuel de Miranda, que às vezes escapa a maioria, que ele fala assim: muitas vezes o médium se acha numa condição superior àquela do espírito comunicante e ele não percebe que ele está na mesma faixa vibratória, só que o outro está apresentando a doença e ele não. Normalmente estamos todos. Né? Então isso tem que ficar claro também, porque quando você falou do esclarecimento, eu me lembrei que também uma aula do Manuel Flamengo de Miranda, que é sexo e obsessão, que é para mim é mais contundente quando ele fala nesse sentido, ele vai falar que através de um a gente esclarece centenas. Olha a importância do nosso trabalho. Olha a importância, exatamente. Vamos sair um pouco do campo mediúnico agora. Vamos pegar exemplo de algumas outras áreas, tá? Questão da evangelização infanto-juvenil. Onde está a importância desse trabalho? Uma das questões famosíssimas do Livro dos Espíritos, 383. Que vai deixar claro para nós que a infância, né? Começando pela questão da infância. A infância é esse período mais acessível às impressões que o espírito possa receber na sua encarnação. Né? Então, se eu entendo que a doutrina espírita é uma finalidade de consolação, eu entendo que cada uma daquelas crianças é um espírito imortal que traz dificuldades, por mais bonitinha que ela seja, traz dificuldades. Se eu entendo isso também é um conceito espírita básico, né? Imortalidade da alma e reencarnação. Isso é básico. E se eu sei que a criança naquela idade está mais suscetível, não é óbvio para mim a importância do trabalho de evangelização infantil? Não é clara a importância? Então eu tenho aquele evangelizador, por exemplo, que falta muito, que não quer estudar, muitas vezes uma conversa com ele, em que isso é exposto de forma clara, pode ser um ponto de inflexão ali, um ponto de virada. Opa! É verdade, olha só, não estou lembrando desse negócio aqui. Em relação ao jovem, por exemplo, a gente nem colocou um texto não, mas tem uns textos do livro Adolescência e Vida, da Joana pelo Divaldo, eu não vou me lembrar o capítulo, eu me lembrei dele agora, inclusive, que deixa clara a questão, por exemplo, de se trabalhar a questão da imortalidade da alma como jovem, como prevenção de muitos problemas. Nós estamos vendo, por exemplo, aqui, né, nós estamos no mês de setembro, né, o setembro amarelo, o aumento do índice de suicídio, inclusive na juventude. Ou seja, eu como evangelizador da juventude, sabendo disso, isso não é uma motivação para que eu me dedique àquele trabalho?
Né? E aí a Joana vai falar, você levar a ideia, por exemplo, de imortalidade da alma para o jovem de uma forma contundente, né? Fazer ele lembrar daquilo num momento que é muito difícil da encarnação, né, gente? Todos nós aqui já passamos pela adolescência. Né? A gente sabe que o negócio é difícil. Então, se naquele momento eu levo, eu bato naquela tecla de uma forma clara, né? Ó, imortalidade da alma, você é um espírito imortal, você não é um adolescente, você é um espírito imortal. Né? Trabalha em cima disso. Isso não faz diferença na vida daquele jovem? Faz muita diferença. Tá? Agora algumas questões, ó. Vamos ver em relação ao trabalho infanto-juvenil. Primeira coisa, alguém até estava comentando, que vai valer também para assistência social, vamos chegar lá. Linguagem acessível. Como que eu consigo isso? Né? Nós falamos a questão do estudo, né? Mas a gente falando no sentido de preparação, no sentido mais amplo. Como que eu consigo isso? Há pessoas que têm dom natural para isso. Sim. Né? Aquele que chega para trabalhar com o jovem, com a criança, é um carisma, uma coisa impressionante. Sim, existe. Agora, isso pode ser melhorado? Pode ser trabalhado? Pode. A preparação, além do estudo, ela também passa pela questão do estágio. Né? Então, se eu tenho um centro espírita lá que tem problemas para arrumar coordenador de mocidade. Ah, mas eu não tenho jeito com o jovem. Mas eu não sei o que. Então, você vai sentar comigo aqui, você vai ver como que eu trabalho. Você vai frequentar a mocidade comigo 6 meses. Você vai ver como que o jovem fala, qual a demanda dele. Porque realmente, a gente às vezes, quando passa da juventude há muitos anos, e não trabalha com ela no centro espírita, a gente às vezes perde o tato mesmo. Você não sabe mais agir. Ó, eu tenho 33 anos, às vezes eu vou conversar com um menino de 26, que eu trabalho muito com juventude. Eu não entendo o que ele está falando. Eu tive 5 anos, eu não sei mais o que ele está falando. Às vezes a Rafaela está aqui, né? Eu vou fazer uma publicação no Facebook, ela fala, mas Daniel, tem um jeito aqui que você faz. Eu nunca ouvi falar do negócio. Então, às vezes, olha só como é que é difícil. Né? A diferença de idade, às vezes, é pequena. Então, aquele que tem 50, nunca trabalhou com um jovem. Ah, ele vai chegar lá e vai abafar? Não vai. Mas ele precisa se preparar, ele pode se preparar, ele vai assistir. Mesma coisa com a infância. Eu, quando era mais novo, eu pensava assim, gente, vê se eu, sério, como eu sou, nunca vou trabalhar com criança. Comecei, pronto, acabou. Né? Nunca mais parei. Então, ou seja, a questão de preparação, além do estudo, a vivência, estar ali, observar. Tá? Outra coisa. Empatia. Também falei um pouquinho. O que é empatia? É saber se colocar no lugar do outro. Se dispor a entender como o outro sente, como o outro pensa. É o que eu falei, né? Às vezes a adolescência já passou há muito tempo. Nessa encarnação para nós, né? São os espíritos imortais. Mas às vezes se eu me disponho a entender, a ouvir o que o outro está querendo, ou olha só, então eu achava que o jovem gostava disso, mas ele gosta daquilo. Né? Eu achava que trabalhar dessa forma era a melhor forma, mas não é a melhor. Isso aqui, você ter empatia, saber conversar, enxergar o lado do outro. Tá? Isso está em todos os trabalhos sem espírito, tá, gente? Até na questão do desencarnado, da evangelização do desencarnado, da enfermagem espiritual. Saber se colocar no lugar do desencarnado. Né? Igual deu o exemplo ali, você vai falar, você morreu, tá? Será que eu, se estivesse desencarnado, na situação de desconhecimento da minha desencarnação, gostaria de ser informado desta forma? Isso é empatia. Será que eu, quando era jovem, gostaria de um estudo em que o expositor fala o tempo inteiro, se alguém perguntar, ele não responde, manda ficar quieto? Será que funciona isso? Isso é não ter empatia. Não funciona. Ou com criança, né? Ó, evangelização, vocês vão sentar nas cadeiras desse jeito aqui e ninguém pode falar nada. Ó, isso ainda acontece, hein, gente? Isso ainda acontece. Vai funcionar? Não, por quê? Porque não há empatia. Não é, a pessoa não se consegue colocar no lugar da criança que está ali. Ela não vai prestar atenção. Ela não vai ficar 1 hora sentada, né, José? Olhando para a sua cara. Nossa, estou absorvendo o doutrina espírita aqui. Não está. Tá? Olha como é que a gente tem que pensar nesses detalhes, tá? Alguma coisa em relação à infância e juventude? Ô Daniel. Fala. É só que talvez, né, essa criança vá odiar a doutrina espírita. Ah, mas vai pular fora. Nunca mais. Pode acontecer. Daniel, só uma frase para os mais velhos, né? Que às vezes eu escuto os mais velhos, porque eu trabalho com jovens até hoje, né? Então já passei dos 33, né, Daniel? Já multipliquei por 2 e nunca parei. Mas assim, às vezes eu vejo os adultos falar, há um abismo entre a minha geração e os jovens de hoje. Só uma pergunta para a gente, quem cavou esse abismo? Só isso. Exatamente. Dá para fazer uma ponte nele, né?
pode fraternidade. Assistência e promoção social. Esse texto também de Jesus, né? Do Evangelho também é muito claro, né? Eu quero trabalhar para Jesus. Mas quando que eu trabalhei para Jesus? Quando eu atendi a cada um daqueles que precisava comer, que precisava beber, que precisava dormir, que precisava de um consolo, de um sorriso, de uma conversa. Quando eu fiz cada uma dessas coisas, eu trabalhei para Jesus. Eu fiz para Jesus. Né? Então isso fica muito claro nesse texto de Mateus. Questões em relação à assistência e promoção social. Primeira coisa, até o nosso companheiro comentou ali. Linguagem acessível. Tudo pode ser explicado com linguagens diferentes. Não é ser, porque, então quer dizer que o livro de Espírito tem que ser simplificado? Nas suas palavras pode ser simplificado. Nas suas palavras. Em que sentido? Eu não preciso ler uma questão com português, às vezes arcaico, de uma tradução do Guilherme Ribeiro, que para a época era um português diferente. Né? Eu não preciso ler com aquelas palavras. Igual eu estava ou então, Joana Jean, eu trabalho com assistência social também, e aí um companheiro foi fazer um estudo para nós, e ele falou assim, não, porque nós temos que liberar o nosso self. Falou para a comunidade, pessoas com baixa instrução, que é um termo que Joana usa muito, né? Como é que eu falo uma expressão dessa para uma pessoa? Quer dizer que Joana não vale? Não. Eu posso falar a mesma coisa que a Joana falou, mas sem usar a palavra self. Por exemplo, ego. Né? Eu não preciso usar essas palavras porque aquelas pessoas, nesta encarnação, não tiveram oportunidade de estudá-las. Não é que elas são piores que eu. Elas não tiveram oportunidade. Então eu vou trabalhar o conceito da Joana? Posso trabalhar. Com outras palavras. Ô Daniel, ele pode pegar o celular e vai achar que ela... Desculpa, gente. Não é selfie da foto, não. O pior é que o pessoal deve ter pensado nisso. Eu fiquei pensando assim, que eram muitas mulheres, são mulheres desse grupo, né? Aí depois eu fiquei pensando, gente, o que será que essas mulheres pensaram? Rapaz, você acabou de responder na pergunta. Elas pensaram na foto. Né? Então o problema é isso, é tirar a foto que a gente vai evoluir tudo bem. Então a primeira coisa é essa, gente, linguagem acessível. A gente tem que reconhecer, e não é preconceito, que outro dia eu ouvi também. Então você acha que o espiritismo para essas pessoas é diferente do espiritismo para o outro? Não. Mas nós vivemos numa realidade social no nosso país, no mundo, né, em que pessoas com baixa renda têm menos acesso à questão da instrução. Isso é um fato, não é opinião ideológica, isso é um fato. Então eu tenho pessoas que às vezes moraram na rua, né, não tiveram oportunidade de frequentar a escola. É uma realidade, então eu preciso adequar minha linguagem a elas. Não é chamar ninguém de burro. Tá? Eu estou falando dessa forma porque às vezes a gente escuta essas coisas. Tá? Não é isso. Você falou nessa questão da linguagem, é só a gente lembrar de Jesus. Exatamente. Quando ele falava para a pessoa do campo, ele usava o trigo, usava a planta. Quando ele falava o pescador, ele usava o peixe, a rede. Quando ele foi no palácio falar com as pessoas, os doutores, ele usou uma outra linguagem que eles usavam. Então, isso é uma questão, nem é para poder assim, dar muita polêmica, que é questão muito simples, gente. É muito simples. Você olha com quem, com o público que você está falando. Exatamente. Então, você viu o público, olha, eu tenho que baixar o meu nível de cultural para que eles me entendam. Porque senão não vão entender nada. E a essência não é perdida. E é isso justamente. Entendeu? E como que eu adquiro isso se eu não tenho? Frequentando o grupo. Eu gostaria muito de trabalhar com assistência social, mas eu não tenho jeito. Tudo bem. Então você começa a frequentar os grupos, não precisa falar nada. Você senta lá, observa as demandas, observa como que aqueles que têm mais experiência falam. É assim que a gente aprende. E há material espírita sobre a questão pedagógica infantil, de juventude. Você vai encontrar esse tipo de material que vai te orientar. Inclusive documentos da FEB. Tem um semelhante a esse também, talvez vocês saibam melhor. Não. Uma orientação aos trabalhos de assistência e promoção social. Tem um desses da FEB também? Eu só não sei o nome agora exatamente, mas tem. Daniel, com licença. Claro. O Chico Xavier tinha muita preocupação com o elitismo na casa espírita, né? No movimento espírita, né? Então, vocês aqui, os irmãos aqui, acham possível que um irmão nosso, uma irmã nossa, com pouco alfabeto, índice de alfabetização, possa ocupar a tribuna e falar sobre doutrina espírita? Dá mais Tudo é
possível, tudo é possível. Pode. Sim, nós não estamos sendo radicais aqui. Não, eu estou falando com vocês, porque lá em Ação Fruto, na Semana Espírita, nós tivemos lá muitos anos lá um senhor de Campos, chamado Ceciliano Paula Moreira. Mas tinha o curioso apelido de Chapa Quente. Era carroceiro lá em Campos, analfabeto. Mas falava na tribuna muito bem sobre o Evangelho. Com palavras erradas, mas com endereço certo. Entendeu? Se é dessa forma, sim, concordo com você. Tem que ter esse cuidado, né? Nós tínhamos também lá um patente também, analfabeto, que falava muito bem sobre o Evangelho, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Isso. Porque nós vamos entender o recado que a pessoa tem para trazer para nós. Exatamente. Ele é analfabeto agora, mas ele é um espírito milenar. Sim. Com conhecimento, né? Exatamente. Mas no caso, a questão principal nosso, não é nem nesse sentido, mas no sentido de lidar com aquele que procura estar nessa situação de baixa instrução. Mas sim. Nós temos o exemplo do Matheus Saga, que é da nossa região. Eu não conheci, mas muitas pessoas, quando conheceram, passaram para a gente. Ele falava realmente ainda errado o português, mas a interpretação, principalmente do Evangelho, era impecável. Aí quando questionaram para ele, como eu não sei, mas eu sei escutar. Então a gente tem também que ter essas condições de ver. Matheus Fernandes Fraga. Isso. Tem uma frase de Santo Agostinho, enquanto encarnado ainda, no livro Confissões, que ele fala o seguinte: olha, uma comida muito boa pode ser servida num prato de ouro ou num prato de madeira. Uma comida muito ruim também. Né? Então a gente tem que levar em consideração esse aspecto. Outra questão também, nós já falamos em relação à infância e juventude. Empatia. Saber se colocar no lugar do outro. Então a gente escuta muito assim às vezes. Ah não, mas esse pessoal da assistência social é muito grosso. As pessoas falam palavrão. Né? A pessoa fica revoltada com aquilo. Esquece o quê? Que às vezes aquele jovem, aquela criança, aquele adulto, nasceu, viveu, cresceu naquele ambiente, ouvindo estas palavras, ouvindo este tratamento. Aí eu quero que ele chegue no centro espírita e se comporte da mesma forma que aquele que recebeu educação de pai e mãe, carinho, amor. Exigir isso não é caridade. Tá? Então a gente tem que saber se colocar no lugar do outro. Ah, mas o outro só vem aqui para comer. Você consegue se colocar na situação de uma pessoa que passa fome? Você consegue? Não sei. Né? Então a gente também tem que levar essa consideração. Ah, veio só para comer? Será que foi? Não cabe a mim julgar. Agora, aquele momento em que ele foi ali para comer, eu vou aproveitar para levar o Evangelho. Foi ou não foi? Não me interessa. Se ele foi para comer ou não. Então, estou dando alguns exemplos aqui. Isso é empatia. Isso é saber se colocar no lugar do outro. O que o outro quer, o que o outro precisa. Isso é fácil? Não. Como que adquire? Frequentando os grupos, observando os mais experientes, conversando com as pessoas em situação de vulnerabilidade, ouvindo elas falando, elas contando a experiência delas. É assim que a gente vai aprendendo a lidar com elas. Tá? E a outra questão que às vezes incomoda algumas pessoas, que aparece muito na assistência social, as pessoas de outras religiões. Primeira coisa, gente, o espiritismo não é para os espíritas, o espiritismo é para a humanidade. Então, se eu tenho um grupo de acesso à moça social, tem um momento da palestra, do estudo, vem aquela pessoa normalmente de religião evangélica. Isso é um problema para mim? Não pode ser. Ah, mas a pessoa falou para mim, exemplo clássico, que acredita no demônio. Ela falou isso no grupo. O que você vai fazer? Você vai explicar para ela, olha, do ponto de vista espírita, nós entendemos a ideia de demônio da seguinte forma. Mas do ponto de vista da igreja que você vai, é assim. Tá? Nós estamos aqui falando do ponto de vista espírita. Não quero te converter. Não quero te convencer. Então olha que coisa interessante. Estou falando aqui, né? Que às vezes alguns discutem também assim, não se deve levar espiritismo às pessoas. Né? Apenas questão moral. Não. Se a gente está num centro espírita, temos que levar espiritismo sim. Uma linguagem adequada e respeitosa. Recentemente a mulher falou comigo, eu estava falando sobre reencarnação, ela falou assim, para mim esse negócio de reencarnação é um absurdo. Eu jamais quero voltar para essa vida. Eu entendo, porque a vida dela tem dificuldades. E ela ainda não compreendeu a ideia de reencarnação espírita de forma ampla. O que eu fiz com ela? Nada. Eu falei assim, não, tudo bem, claro, é a sua opinião. Tá, agora eu estou expondo aqui a visão espírita. Depois, se você quiser conversar, a gente conversa melhor. Mas o pastor falou que é assim. Sim, é a opinião dele, da religião e tal. Isso não é problema para a gente.
Tá? Isso não deve ser problema para a gente. Tá bom, gente? O Espiritismo está aí para auxiliar as pessoas, auxiliar as religiões. Então vem ali, às vezes aquele momento que ela é esclarecida, ela vai falar assim, olha, é verdade, esse negócio do demônio realmente, o exemplo que eu estou dando aqui, né? Realmente a visão espírita realmente me satisfaz mais. Ou então não, a visão do pastoral me satisfaz mais. Tudo bem. Tudo bem. Tá bom, gente? Por favor. Estou falando sua palavra, me desculpa. Mas é o seguinte, a gente falando a respeito de outras religiões, os encarnados que vão à casa, no caso, né? Mas também nós temos que considerar os desencarnados, né? Que vão às casas espíritas também. E eu vou dizer a vocês, eles estão enfrentando um choque muito grande, os nossos irmãos desencarnados, evangélicos. Porque estão procurando as casas espíritas e pedem para falar, primeiramente dizendo assim, eu não sou demônio, mas eu gostaria de falar. Entendeu? Aconteceu conosco lá. Exatamente, encarnados e desencarnados. Então nós estamos experimentando, nós estamos vivenciando isso, Daniel. Eles estão enfrentando um grande choque, porque acostumados nas suas casas, né? Eles estão sentindo assim, antes era irmão, agora estão indo lá e são taxados de demônios. Eles não estão entendendo o que está se passando. Aí vão nas casas espíritas, naturalmente. Aí um espírito comunicou e disse assim, eu queria falar, mas eu não sou demônio não. Certo? E nós explicamos a ele que ali jamais seria chamado por esse nome, que ali ele é nosso irmão, filho de Deus como nós. Jamais seria chamado disso. Ali aqui você é nosso irmão. Você não é isso que você disse agora há pouco. Que estão chamando você, porque estão enfrentando um choque muito grande. De repente é irmão para lá, irmão para cá, irmão para lá, irmão para cá. De repente chama de demônio, porque ele desencarnou e voltou à sua casa. Exatamente. E a gente não deve ter a mesma postura incompreensível, uma postura sempre acolhedora. Exatamente. Em relação ao encarnado e em relação ao desencarnado. Eu tenho pouquinho tempo, gente. Eu vou acelerar um cadinho. Só a questão do atendimento espiritual está acabando. A questão do atendimento espiritual. Mais uma outra frase de Jesus que deixa claro para nós, né? Volta de novo aquela questão do Espiritismo enquanto Consolador, né? Da mensagem de Jesus enquanto Consolador. E nós, no Centro Espírita, temos que nos preparar para ter essa postura para aqueles que nos procuram. Não é verdade? Por exemplo, questão da recepção. Já até falamos um pouco aqui. Quem vai ao Centro Espírita, quem vai a qualquer lugar, gente, quer ser bem recebido. Quem vai na nossa casa, no nosso lar mesmo, no Centro Espírita, quer ser bem recebido. E a gente tem que estar atento a isso. Muitas vezes aquela pessoa vai ali numa situação de gravidade gigantesca na vida dela. Chega ali precisando de um acolhimento, de um abraço, de uma conversa, assistir a palestra, às vezes é tão mal recebida que ela vira as costas e vai embora. Ou se não vai embora, porque não quer fazer um desagrado, né? Assiste aquele dia ali, mas com o coração fechado, e nunca mais volta. E às vezes ela foi encaminhada ali justamente para ser auxiliada. Então em todos os momentos a gente tem que estar preocupado em proporcionar um ambiente de felicidade, de alegria, de acolhimento, de paz, para o trabalhador, para o frequentador, para todo mundo que vem do Centro Espírita. Tá? Como a gente aprende isso? Mesma coisa, estudando, porque isso também é claro, né? A questão da caridade no sentido mais amplo, né? Não apenas material, no sentido moral, né? No sentido espiritual, estudando e observando, estagiando naquele trabalho. Olha, tem um recepcionista, eu não sei como é que é, faz o seguinte, fica hoje do lado dele, olha como é que ele não fala nada, só olha como é que ele faz. Você vai se preparando, vai se, né, treinando para assumir aquela atividade. Questão do ambiente, né? Você é até um pouco redundante agora. Além do atendimento fraterno, diálogo fraterno, o atendimento espiritual mais restrito, né? Mais assim, como nós conhecemos mesmo, o ambiente inteiro tem que ser nossa preocupação. Estou sendo redundante mesmo. Observar como que as pessoas estão sendo bem tratadas. Eu já observei alguns centros que se preocupam naturalmente com o silêncio antes da palestra, né? Tem posturas tão radicais que as pessoas param até de falar boa noite umas com as outras. Aí tem uma frase assim da... Essa é lá para analisar? Tem uma frase da Joana assim, o silêncio é uma prece. Não sei se vocês já ouviram isso. As pessoas radicalizam isso como se ninguém pudesse falar nada. Mas peraí, eu tenho que fazer prece o tempo todo? Né? O silêncio é uma prece, eu tenho que fazer prece toda hora? Não, eu quero dar boa noite, eu quero dar um abraço. Né?
cuidado com os radicalismos, tá, gente? Porque isso favorece um ambiente ruim. Tá? Fanatismo. E a questão dos problemas graves. A gente volta à questão da preparação. Se eu sou um dialogador fraterno, um atendente fraterno, independente do nome que eu saiba, eu estou ali para receber a pessoa, para consolar, para levar a ela a mensagem espírita consoladora, a mensagem evangélica. A pessoa senta ali e ela pode me contar os problemas mais bizarros que eu possa criar na minha mente. Qualquer problema. Às vezes a pessoa vai sentar ali e fala assim, olha, eu estou sentado aqui, mas eu vou sair daqui e eu vou me matar. Já ouvi casos assim, contatos. Aquela pessoa senta na sua frente, você é um atendente fraterno. Você pode estar despreparado para atendê-la? Pode? Ah, mas eu tenho muito amor no meu coração. Acho que quem pensa assim talvez não tenha tanto. Essa pessoa pode estar... Ah, eu não vou dar exemplos aqui não. Né? Vocês conhecem diversos. A pessoa chega, conta um caso extremamente grave. Ah, mas peraí rapidinho, eu vou chamar o outro para ficar no lugar aqui. A pessoa às vezes está chorando, tá? Será que eu posso estar despreparado, gente? Não posso estar despreparado. Tá? Reforça mais uma vez a questão do trabalho da preparação. E aí, ó, deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, não, tá, isso aí fica para a segunda parte. Olha uma coisa importante, essa frase de Kardec. Nós vamos ler aqui. Ó. Acrescentemos, todavia, que se bem os espíritos prefiram a regularidade, né? O horário certinho, né? Os de ordem verdadeiramente superior não se mostram meticulosos a esse extremo. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo que seja pueril. É um texto lá do Livro dos Médiuns. Cuidado, gente. Correção, horários, assiduidade, responsabilidade não pode ser confundido com autoritarismo, com ditadura, com desconforto. Olha essa frase de Kardec, olha o Livro dos Médiuns. Ó. Segunda parte, capítulo 29, item 333. Bem claro para nós. Disciplina não é terror. Se eu quero expulsar o trabalhador no centro, é só fazer diferente. Isso aí. Então, muito cuidado com isso. Aí eu dei um exemplo aí da pontualidade. Né? Como tudo que seja pueril. Né? Já uma situação que o trabalhador falou assim, não, os espíritos já estão aí. Estava atrasado tipo 2, 3 minutos. Né? Eles já estão aí. Eu falei, que bom. Será que eles vão embora porque nós atrasamos 3 minutos? Né? Os superiores não. Então cuidado, para não confundir ordem com terror. Tá? A ordem tem que existir, gente. Tá? Tem que existir. Ah, então quer dizer que a mediúnica agora para atrasar 10, 15 minutos? É isso que a Kardec está falando? Não. Não é isso que ele está falando, não. Tá? Né? Não dá, né? Mas será? Vamos analisar. Cada caso é um caso, cada tipo de reunião é um tipo de reunião. Né? Cuidado com esse rigor excessivo. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Se tem alguma questão assim que tem que ser feita agora, se tiver também, né, mano? Vocês podem fazer com consideração. Só peço para não ser muito extensa para não atrasar as atividades. Por favor. Só uma observação sobre essa questão do horário, que eu sei que não é desculpa, mas mudou o tempo das pessoas. Né? Então, assim, hoje, com o ritmo de trabalho, o ritmo de sociedade que nós temos, tem que ter uma certa flexibilidade, porque senão o trabalhador espírita ele vai ficar quadrado dentro daquele horário rigoroso que nós muitas vezes não conseguimos cumprir pelas várias atividades e pela sociedade que nós temos na modernidade. É pai cuidando de filho, mãe cuidando de vários filhos, né? E esses horários. Então, se essas pessoas foram excluídas por causa do horário, o que acontece muito, infelizmente ainda acontece muito, né? Aí nós já ouvimos o seguinte, e não é uma mentira, você não pode ser dirigente de casa espírita porque você não tem tempo, porque você não tem horário para se dedicar. Eu me dedico aqui o tempo todo. Né? Então isso é uma reflexão que nós temos que fazer enquanto espíritas. Porque é uma reflexão que fica dentro da questão da caridade, da fraternidade. Será que a gente está sendo caridoso e fraterno com essa pessoa que tem essas dificuldades? Essa particularidade, exatamente. Então cada caso tem que ser analisado. Né? As situações aqui não é possível realmente. Né? A reunião mediúnica começou, a pessoa vai abrir a porta, né? O diálogo com o espírito ali, opa, peraí, deixa eu sentar aqui. Né? Mas há situações em que isso pode ser estudado, pode ser refletido. Tá bom? Vou passar para o Manuel. Obrigado, Daniel, pela sua contribuição.